trabalha com fachadas, ele trabalha com a verdade, e a verdade liberta. Libertar-se das correntes invisíveis é possível, mas exige coragem para olhar nos olhos da própria escuridão e dizer: Cristo já venceu você na cruz. Talvez você já tenha pensado que está sozinho nessa luta, mas lembre-se, Deus nunca abandona os seus. Ele está presente no vale e no monte, no silêncio e na tempestade. Sua força não depende da ausência de batalhas, mas da presença constante do Senhor em sua vida. Hoje, vamos caminhar juntos por 7 fundamentos espirituais inspirados nos ensinamentos de Billy Graham e, acima de tudo, fundamentados na palavra eterna. São passos claros para enfrentar e vencer, não pela sua força, mas pelo poder que vem do alto. Prepare o seu coração, porque essa não é apenas uma mensagem, é um chamado para a libertação e para viver uma vida de força e resiliência diante de Deus. O que vamos tratar não é teórico, é urgente. Há almas se perdendo porque acreditaram nas mentiras do inimigo. Há famílias desmoronando porque negligenciaram a oração. Há corações se afastando porque trocaram a presença de Deus por distrações passageiras. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja chamando você para voltar ao caminho. A Bíblia diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Hoje, essa verdade não é apenas uma informação, é uma arma. É tempo de se levantar, vestir a armadura e declarar que a sua vida pertence ao Senhor. Essa é a introdução que prepara o terreno para entrarmos no primeiro fundamento. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse apenas uma sequência de acontecimentos naturais, onde tudo pode ser explicado pela lógica e pela razão humana. Mas a Bíblia nos revela que existe uma dimensão invisível, um campo de guerra espiritual onde forças malignas e celestiais estão em constante confronto. O apóstolo Paulo afirmou: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, verso 12. Reconhecer a existência dessa batalha é o primeiro passo para vencê-la, porque só luta aquele que sabe que está em guerra. Billy Graham dizia: ajuda que não confronta, aprisiona. Isso significa que ignorar a guerra espiritual em nome de um falso conforto é se tornar presa fácil para o inimigo. Muitos preferem não pensar sobre isso, acreditando que, se não falarem sobre o assunto, o perigo desaparecerá. Mas a omissão não apaga a realidade, apenas enfraquece o guerreiro. Imagine um soldado no campo de batalha que se recusa a carregar suas armas porque não quer acreditar que a guerra existe. Ele se torna vulnerável e o inimigo nem precisa se esforçar para derrubá-lo. Assim, é aquele que não reconhece a batalha espiritual diária que está acontecendo ao redor e dentro de si. A luta contra os demônios internos não é uma metáfora exagerada. São pensamentos, emoções e tentações que, se não forem discernidos, crescem como ervas daninhas, sufocando a semente da palavra no coração. Jesus alertou na parábola do semeador que as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mateus, capítulo 13, verso 22. Reconhecer a batalha é perceber que essas vozes e pressões não são apenas fruto do acaso, mas armas usadas pelo inimigo para afastar você da comunhão com Deus.
O reconhecimento também passa pela humildade. É preciso coragem para admitir: eu estou em guerra e não consigo vencer sozinho. Muitos têm vergonha de confessar suas lutas, temendo julgamento ou rejeição. Mas esconder as feridas só dá mais tempo para o inimigo envenenar a alma. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo 32, verso 3. Ele entendeu que silenciar diante da batalha era permitir que a derrota se instalasse no coração. Reconhecer a batalha não é dar glória ao inimigo, é dar nome ao campo onde Deus vai agir. Quando um médico diagnostica uma doença, ele não está exaltando o mal, mas abrindo caminho para o tratamento. Assim é no mundo espiritual. Quando você identifica as áreas onde está sendo atacado, começa a direcionar suas orações, jejum e leitura da palavra como armas específicas contra aquelas fortalezas. Há também o perigo da distração. Vivemos cercados por estímulos que desviam nossa atenção das coisas eternas. Redes sociais, notícias, preocupações financeiras, desejos imediatos, tudo isso pode ser usado como fumaça para que você não perceba a batalha real. O inimigo sabe que, se mantiver você ocupado com o que é passageiro, não terá tempo nem força para lutar pelo que é eterno. Por isso a Bíblia nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vigilância é postura de quem reconhece que a guerra nunca cessa. Para aplicar isso na prática, faça perguntas sinceras a si mesmo. Quais pensamentos têm controlado minha mente ultimamente? Há hábitos que alimentam a minha carne e enfraquecem o meu espírito? Tenho buscado a presença de Deus diariamente ou só quando o peso se torna insuportável? Essas perguntas não servem para acusar, mas para despertar. É impossível vencer um inimigo que você não enxerga ou finge que não existe. Lembre-se de que reconhecer a batalha é um ato de fé e não de medo. Fé, porque ao admitir que existe uma luta, você também está declarando que existe uma vitória garantida em Cristo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Ao saber que ele já venceu, você não enfrenta essa guerra para tentar conquistar algo incerto, mas para tomar posse daquilo que ele já conquistou para você. Esse é o momento em que o coração começa a se alinhar com a verdade. Você entende que não é um acidente estar aqui ouvindo essa mensagem. Deus está abrindo os seus olhos para que você pare de lutar sozinho ou de ignorar o perigo. Ele está chamando você para vestir a armadura, erguer a espada da palavra e se posicionar como alguém que foi chamado para viver em liberdade e não em cativeiro. E enquanto essa verdade se instala no coração, já começamos a preparar o caminho para entender qual é a postura que o guerreiro de Deus precisa ter diante dessa guerra contínua. Porque não basta reconhecer, é preciso também saber como se levantar e enfrentar. Depois de compreender que existe uma guerra invisível acontecendo, é fundamental assumir a postura certa diante dela. Muitos reconhecem a batalha, mas permanecem paralisados pelo medo ou pela incerteza. Outros até desejam lutar, mas utilizam as armas erradas e acabam se desgastando sem conquistar vitória alguma. A Bíblia não nos deixa sem orientação. Ela nos mostra claramente como deve ser a atitude daquele que deseja permanecer firme. O apóstolo Paulo declarou:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, verso 11. Não se trata de um convite opcional, mas de uma ordem urgente para todos os que pertencem ao Senhor. Billy Graham dizia: não é o evento que salva, é o Evangelho. Essa frase nos lembra que não basta participar de cultos ou ter momentos de emoção espiritual. O verdadeiro guerreiro vive diariamente revestido da presença de Cristo, e não apenas em ocasiões especiais. A batalha é constante. Por isso, a armadura precisa estar sempre posta. Um soldado não veste sua proteção apenas quando o inimigo já está atacando, ele se prepara antes, de forma preventiva. Assim também deve ser a postura do cristão, vigilância e prontidão em todo o tempo. Essa postura começa com a mente. A mente é o campo onde muitas vitórias e derrotas acontecem. O apóstolo Paulo nos orienta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, capítulo 12, verso 2. Um guerreiro espiritual não pensa como o mundo pensa, porque sabe que pensamentos moldam atitudes. Alimentar a mente com a palavra é como afiar a espada antes da luta. Uma mente saturada das verdades de Deus não se dobra facilmente diante das mentiras do inimigo. Outro aspecto essencial é a postura de submissão. Um guerreiro não luta por conta própria, ele segue ordens do seu comandante. E para o cristão, o comandante é o próprio Senhor. Submeter-se a ele significa obedecer à sua palavra, mesmo quando isso contraria nossos desejos ou emoções. Tiago, capítulo 4, verso 7 declara: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a submissão que dá autoridade para resistir. Sem ela, a resistência é apenas teimosia humana, frágil e ineficaz. A postura correta também envolve disciplina espiritual. Nenhum guerreiro alcança vitória sem treinamento constante. A oração diária, a leitura e meditação na palavra, o jejum e a comunhão com outros irmãos fortalecem o espírito e afinam os sentidos para discernir o ataque do inimigo. A disciplina protege contra a acomodação. Muitos perdem batalhas porque treinam apenas quando se sentem inspirados. Mas o verdadeiro soldado sabe que treinamento não depende de motivação, depende de compromisso. Existe ainda a postura da coragem. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo, confiando que Deus é maior do que qualquer ameaça. Josué ouviu do Senhor: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, verso 9. O guerreiro que conhece seu Deus não se intimida diante do tamanho do inimigo, porque sabe que está do lado da vitória. É preciso lembrar que a postura do guerreiro espiritual não se manifesta apenas nos momentos de oração intensa ou nos cultos cheios de emoção. Ela se revela também nas pequenas decisões diárias, na maneira como responde para quem o ofende, no cuidado para não se contaminar com conversas e ambientes que enfraquecem a fé, na escolha de perdoar quando a vontade é revidar. Cada escolha é uma espada levantada ou abaixada no campo de batalha. Billy Graham afirmava: onde há sangue, há libertação. Ele falava do sangue de Cristo derramado na cruz, que é a nossa garantia de vitória. Essa verdade precisa estar sempre no centro da postura do guerreiro, lutar com a convicção de que a vitória já foi conquistada. O inimigo tentará fazer você acreditar que é fraco demais ou indigno demais,
mas o guerreiro espiritual lembra-se de que sua força não vem de si mesmo, vem do Senhor. Assumir essa postura exige vigilância constante. Há momentos em que o inimigo se disfarça e a batalha parece menos intensa. É justamente aí que muitos baixam a guarda. Mas o cristão maduro sabe que a guerra espiritual é como um fogo subterrâneo. Mesmo quando não se vê chamas, as brasas continuam queimando. Por isso, não é seguro relaxar. O apóstolo Paulo advertiu: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Se você deseja viver como um verdadeiro guerreiro, pergunte-se: tenho me vestido diariamente com a armadura de Deus? Minhas decisões mostram que estou submetido à vontade dele ou à minha própria? Estou treinando espiritualmente ou apenas reagindo quando o ataque já chegou? A postura correta é a que prepara o coração antes da batalha e mantém a confiança durante e depois dela. Ao entender e assumir essa postura, o crente deixa de ser espectador e se torna participante ativo da vitória de Cristo. E é a partir dessa posição firme que se pode avançar para o próximo passo dessa jornada, que é compreender a necessidade de fortalecer a fé como alicerce para resistir até o fim. Para enfrentar qualquer batalha espiritual com firmeza, não basta apenas reconhecer a guerra e assumir a postura correta. É necessário ter a fé como fundamento sólido que sustenta cada passo. Sem fé, a armadura perde o peso e a espada perde o corte. É a fé que nos faz avançar, mesmo. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem aprisionadas dentro de si mesmas, travando batalhas que ninguém vê? Talvez você mesmo esteja enfrentando guerras internas, feridas que não cicatrizam, lembranças que assombram e tentações que parecem insuperáveis. Existe um inimigo invisível que se alimenta do medo, da culpa e da mentira, e ele sabe como sussurrar palavras que enfraquecem a sua fé. A pergunta é: até quando você vai permitir que ele dite o rumo da sua vida? A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Essa não é apenas uma promessa, é uma estratégia espiritual. Resistir não significa apenas suportar. Significa se levantar, enfrentar e permanecer firme, mesmo quando as trevas parecem intensas. Billy Graham costumava dizer: a cruz não é cenário, é sacrifício. Isso significa que a vitória sobre os seus demônios pessoais não virá por aparência de fé, mas por uma entrega real ao Cristo vivo. O que aprisiona a sua alma não será vencido pela força das mãos, mas pela submissão do coração para aquele que tem todo o poder. Vivemos em uma geração que aprendeu a esconder suas dores atrás de sorrisos e filtros, mas Deus não trabalha com fachadas, Ele trabalha com a verdade, e a verdade liberta. Libertar-se das correntes invisíveis é possível, mas exige coragem para olhar nos olhos da própria escuridão e dizer: Cristo já venceu você na cruz. Talvez você já tenha pensado que está sozinho nessa luta, mas lembre-se, Deus nunca abandona os seus. Ele está presente no vale e no monte, no silêncio e na tempestade. Sua força não depende da ausência de batalhas, mas da presença constante do Senhor em sua vida. Hoje, vamos caminhar juntos por 7 fundamentos espirituais inspirados nos ensinamentos de Billy Graham e, acima de tudo, fundamentados na palavra eterna. São passos claros para enfrentar e vencer, não pela sua força, mas pelo poder que vem do alto.
Prepare o seu coração, porque essa não é apenas uma mensagem, é um chamado para a libertação e para viver uma vida de força e resiliência diante de Deus. O que vamos tratar não é teórico, é urgente. Há almas se perdendo porque acreditaram nas mentiras do inimigo. Há famílias desmoronando porque negligenciaram a oração. Há corações se afastando porque trocaram a presença de Deus por distrações passageiras. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja chamando você para voltar ao caminho. A Bíblia diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, verso 32. Hoje, essa verdade não é apenas uma informação, é uma arma. É tempo de se levantar, vestir a armadura e declarar que a sua vida pertence ao Senhor. Essa é a introdução que prepara o terreno para entrarmos no primeiro fundamento. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse apenas uma sequência de acontecimentos naturais, onde tudo pode ser explicado pela lógica e pela razão humana. Mas a Bíblia nos revela que existe uma dimensão invisível, um campo de guerra espiritual onde forças malignas e celestiais estão em constante confronto. O apóstolo Paulo afirmou: "Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes." Efésios, capítulo 6, verso 12. Reconhecer a existência dessa batalha é o primeiro passo para vencê-la, porque só luta aquele que sabe que está em guerra. Billy Graham dizia: "Ajuda que não confronta, aprisiona." Isso significa que ignorar a guerra espiritual em nome de um falso conforto é se tornar presa fácil para o inimigo. Muitos preferem não pensar sobre isso, acreditando que, se não falarem sobre o assunto, o perigo desaparecerá. Mas a omissão não apaga a realidade, apenas enfraquece o guerreiro. Imagine um soldado no campo de batalha que se recusa a carregar suas armas porque não quer acreditar que a guerra existe. Ele se torna vulnerável, e o inimigo nem precisa se esforçar para derrubá-lo. Assim, é aquele que não reconhece a batalha espiritual diária que está acontecendo ao redor e dentro de si. A luta contra os demônios internos não é uma metáfora exagerada. São pensamentos, emoções e tentações que, se não forem discernidos, crescem como ervas daninhas, sufocando a semente da palavra no coração. Jesus alertou na parábola do semeador que as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mateus capítulo 13, verso 22. Reconhecer a batalha é perceber que essas vozes e pressões não são apenas fruto do acaso, mas armas usadas pelo inimigo para afastar você da comunhão com Deus. O reconhecimento também passa pela humildade. É preciso coragem para admitir: eu estou em guerra e não consigo vencer sozinho. Muitos têm vergonha de confessar suas lutas, temendo julgamento ou rejeição. Mas esconder as feridas só dá mais tempo para o inimigo envenenar a alma. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia." Salmo 32, verso 3. Ele entendeu que silenciar diante da batalha era permitir que a derrota se instalasse no coração. Reconhecer a batalha não é dar glória ao inimigo, é dar nome ao campo onde Deus vai agir.
Quando um médico diagnostica uma doença, ele não está exaltando o mal, mas abrindo caminho para o tratamento. Assim é no mundo espiritual. Quando você identifica as áreas onde está sendo atacado, começa a direcionar suas orações, jejum e leitura da palavra como armas específicas contra aquelas fortalezas. Há também o perigo da distração. Vivemos cercados por estímulos que desviam nossa atenção das coisas eternas. Redes sociais, notícias, preocupações financeiras, desejos imediatos, tudo isso pode ser usado como fumaça para que você não perceba a batalha real. O inimigo sabe que, se mantiver você ocupado com o que é passageiro, não terá tempo nem força para lutar pelo que é eterno. Por isso a Bíblia nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vigilância é postura de quem reconhece que a guerra nunca cessa. Para aplicar isso na prática, faça perguntas sinceras a si mesmo. Quais pensamentos têm controlado minha mente ultimamente? Há hábitos que alimentam a minha carne e enfraquecem o meu espírito? Tenho buscado a presença de Deus diariamente ou só quando o peso se torna insuportável? Essas perguntas não servem para acusar, mas para despertar. É impossível vencer um inimigo que você não enxerga ou finge que não existe. Lembre-se de que reconhecer a batalha é um ato de fé e não de medo. Fé, porque ao admitir que existe uma luta, você também está declarando que existe uma vitória garantida em Cristo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Ao saber que ele já venceu, você não enfrenta essa guerra para tentar conquistar algo incerto, mas para tomar posse daquilo que ele já conquistou para você. Esse é o momento em que o coração começa a se alinhar com a verdade. Você entende que não é um acidente estar aqui ouvindo essa mensagem. Deus está abrindo os seus olhos para que você pare de lutar sozinho ou de ignorar o perigo. Ele está chamando você para vestir a armadura, erguer a espada da palavra e se posicionar como alguém que foi chamado para viver em liberdade e não em cativeiro. E enquanto essa verdade se instala no coração, já começamos a preparar o caminho para entender qual é a postura que o guerreiro de Deus precisa ter diante dessa guerra contínua. Porque não basta reconhecer, é preciso também saber como se levantar e enfrentar. Depois de compreender que existe uma guerra invisível acontecendo, é fundamental assumir a postura certa diante dela. Muitos reconhecem a batalha, mas permanecem paralisados pelo medo ou pela incerteza. Outros até desejam lutar, mas utilizam as armas erradas e acabam se desgastando sem conquistar vitória alguma. A Bíblia não nos deixa sem orientação. Ela nos mostra claramente como deve ser a atitude daquele que deseja permanecer firme. O apóstolo Paulo declarou: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, verso 11. Não se trata de um convite opcional, mas de uma ordem urgente para todos os que pertencem ao Senhor. Billy Graham dizia: não é o evento que salva, é o Evangelho. Essa frase nos lembra que não basta participar de cultos ou ter momentos de emoção espiritual. O verdadeiro guerreiro vive diariamente revestido da presença de Cristo e não apenas em ocasiões especiais. A batalha é constante. Por isso, a armadura precisa estar sempre posta.
Um soldado não veste sua proteção apenas quando o inimigo já está atacando, ele se prepara antes, de forma preventiva. Assim também deve ser a postura do cristão, vigilância e prontidão em todo o tempo. Essa postura começa com a mente. A mente é o campo onde muitas vitórias e derrotas acontecem. O apóstolo Paulo nos orienta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, capítulo 12, verso 2. Um guerreiro espiritual não pensa como o mundo pensa, porque sabe que pensamentos moldam atitudes. Alimentar a mente com a palavra é como afiar a espada antes da luta. Uma mente saturada das verdades de Deus não se dobra facilmente diante das mentiras do inimigo. Outro aspecto essencial é a postura de submissão. Um guerreiro não luta por conta própria, ele segue ordens do seu comandante. E para o cristão, o comandante é o próprio Senhor. Submeter-se a ele significa obedecer à sua palavra, mesmo quando isso contraria nossos desejos ou emoções. Tiago, capítulo 4, verso 7 declara: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a submissão que dá autoridade para resistir. Sem ela, a resistência é apenas teimosia humana, frágil e ineficaz. A postura correta também envolve disciplina espiritual. Nenhum guerreiro alcança vitória sem treinamento constante. A oração diária, a leitura e meditação na palavra, o jejum e a comunhão com outros irmãos fortalecem o espírito e afinam os sentidos para discernir o ataque do inimigo. A disciplina protege contra a acomodação. Muitos perdem batalhas porque treinam apenas quando se sentem inspirados. Mas o verdadeiro soldado sabe que treinamento não depende de motivação, depende de compromisso. Existe ainda a postura da coragem. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo, confiando que Deus é maior do que qualquer ameaça. Josué ouviu do Senhor: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, verso 9. O guerreiro que conhece seu Deus não se intimida diante do tamanho do inimigo, porque sabe que está do lado da vitória. É preciso lembrar que a postura do guerreiro espiritual não se manifesta apenas nos momentos de oração intensa ou nos cultos cheios de emoção. Ela se revela também nas pequenas decisões diárias, na maneira como responde para quem o ofende, no cuidado para não se contaminar com conversas e ambientes que enfraquecem a fé, na escolha de perdoar quando a vontade é revidar. Cada escolha é uma espada levantada ou abaixada no campo de batalha. Billy Graham afirmava: onde há sangue, há libertação. Ele falava do sangue de Cristo derramado na cruz, que é a nossa garantia de vitória. Essa verdade precisa estar sempre no centro da postura do guerreiro, lutar com a convicção de que a vitória já foi conquistada. O inimigo tentará fazer você acreditar que é fraco demais ou indigno demais, mas o guerreiro espiritual lembra-se de que sua força não vem de si mesmo, vem do Senhor. Assumir essa postura exige vigilância constante. Há momentos em que o inimigo se disfarça e a batalha parece menos intensa. É justamente aí que muitos baixam a guarda. Mas o cristão maduro sabe que a guerra espiritual é como um fogo subterrâneo. Mesmo quando não se vê chamas, as brasas continuam queimando. Por isso, não é seguro relaxar. O apóstolo Paulo advertiu: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12.
Se você deseja viver como um verdadeiro guerreiro, pergunte-se: tenho me vestido diariamente com a armadura de Deus? Minhas decisões mostram que estou submetido à vontade dele ou à minha própria? Estou treinando espiritualmente ou apenas reagindo quando o ataque já chegou? A postura correta é a que prepara o coração antes da batalha e mantém a confiança durante e depois dela. Ao entender e assumir essa postura, o crente deixa de ser espectador e se torna participante ativo da vitória de Cristo. E é a partir dessa posição firme que se pode avançar para o próximo passo dessa jornada, que é compreender a necessidade de fortalecer a fé como alicerce para resistir até o fim. Para enfrentar qualquer batalha espiritual com firmeza, não basta apenas reconhecer a guerra e assumir a postura correta. É necessário ter a fé como fundamento sólido que sustenta cada passo. Sem fé, a armadura perde o peso e a espada perde o corte. É a fé que nos faz avançar, mesmo quando os sentidos dizem para recuar. A fé é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, ainda que tudo ao redor grite o contrário. O autor de Hebreus nos lembra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Billy Graham dizia que a fé não é apenas acreditar que Deus pode, é confiar que Ele fará conforme a sua vontade perfeita. Essa diferença é profunda. Muitos acreditam intelectualmente que Deus existe, mas não confiam o suficiente para entregar suas decisões, seus medos e seu futuro nas mãos dele. A fé inabalável não é passiva, ela é ativa e se manifesta em atitudes diárias de obediência e entrega. A construção dessa fé começa pela escuta da palavra. Romanos, capítulo 10, verso 17, nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não há outro caminho. A fé não se sustenta em emoções passageiras, nem em experiências isoladas, mas na verdade eterna revelada nas Escrituras. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais resistente se torna contra as dúvidas e mentiras do inimigo. No entanto, ter fé não significa ausência de lutas internas. O próprio apóstolo Pedro vacilou ao caminhar sobre as águas. Ele começou bem, mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, começou a afundar. Isso nos mostra que a fé precisa ser constantemente reafirmada, porque o inimigo sempre tentará desviá-la para que você olhe para a tempestade e não para o Salvador. Fé inabalável também é fruto de memória espiritual. O salmista Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou-se do livramento de Deus quando lutou contra o leão e o urso. Essa lembrança fortaleceu sua confiança para encarar o gigante. Do mesmo modo, ao lembrar das vezes que Deus já o sustentou no passado, você alimenta sua fé para vencer os desafios presentes. Um dos erros mais comuns é pensar que a fé cresce apenas em momentos tranquilos. Na verdade, é nas provações que ela é lapidada. Tiago, capítulo 1, verso 3 afirma: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O que significa que as batalhas não enfraquecem a fé de quem permanece no Senhor. Pelo contrário, tornam-na mais profunda e resistente. Billy Graham afirmava: ajuda que não confronta, aprisiona. Quando aplicado à fé, isso nos lembra que não podemos alimentar uma crença superficial que evita confronto com a verdade. A fé real encara a palavra, mesmo quando ela nos confronta, porque entende que esse confronto é libertador. Crer em Deus, sem se submeter à sua correção, é construir uma casa sobre areia. A fé verdadeira aceita ser moldada e fortalecida pelo fogo da disciplina divina.
Na prática, fortalecer a fé exige passos diários. Começar o dia buscando a Deus em oração, meditar nas Escrituras, escolher a obediência mesmo quando é difícil, recusar pensamentos de derrota e declarar as promessas do Senhor sobre a sua vida. Isso é como regar uma planta todos os dias, porque a fé, assim como uma semente, precisa de cuidado constante para crescer. O inimigo sabe que se conseguir abalar sua fé, ele enfraquecerá todo o seu ser. Por isso, ele lança setas de dúvida, medo e desânimo. É nesse momento que o escudo da fé, citado em Efésios capítulo 6, verso 16, se torna indispensável, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um guerreiro sem escudo é um alvo exposto, mas aquele que segura firme o escudo da fé está protegido mesmo quando o ataque é intenso. Para refletir, quais áreas da sua vida ainda não estão firmadas sobre o alicerce da fé? Existem promessas de Deus que você conhece, mas que não tem vivido por falta de confiança? Você tem alimentado sua fé diariamente ou espera que ela se mantenha forte sem cuidado? Essas perguntas não são para condenar, mas para despertar a consciência de que fé é escolha diária e não apenas um sentimento momentâneo. Quando a fé se torna inabalável, não importa a força do vento ou o tamanho da onda, o seu coração permanece firme, porque sabe em quem tem crido. E é a partir dessa confiança profunda que podemos avançar para entender o poder da palavra como arma ofensiva contra todas as forças do mal. Nenhum guerreiro entra em batalha apenas com armadura defensiva. A proteção é essencial, mas é a arma ofensiva que permite avançar e conquistar território. No reino espiritual, essa arma é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao descrever a armadura espiritual, chamou-a de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma revelação profunda. A Escritura não é um livro comum, mas uma arma viva e afiada, capaz de cortar, discernir e destruir fortalezas espirituais. Billy Graham afirmava com clareza: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Essa frase simples revela que a palavra de Deus não é ultrapassada nem limitada ao contexto histórico em que foi escrita. Ela é viva e eficaz, como declara Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ao entender isso, percebemos que conhecer a palavra não é luxo para estudiosos, mas necessidade urgente para todo aquele que deseja vencer. A espada só é eficaz nas mãos de quem sabe manuseá-la. Muitos crentes possuem Bíblias, mas não as conhecem a fundo. É como um soldado carregando uma arma sem nunca ter treinado para usá-la. O inimigo não teme uma espada enferrujada pela falta de uso, mas treme diante de quem a maneja com precisão e autoridade. Jesus é o maior exemplo disso. Quando foi tentado no deserto, ele respondeu para cada investida de Satanás com: está escrito. Não houve discussão longa, não houve diálogo para negociar, houve apenas a declaração direta da palavra, e isso foi suficiente para derrotar cada ataque. Para que a palavra se torne uma espada afiada em nossas mãos, é preciso mais do que ler superficialmente. É necessário meditar, memorizar, compreender o contexto e permitir que ela molde nosso caráter. Salmos, capítulo 119, verso 11 diz:
Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando a palavra está guardada no coração, ela se torna uma resposta automática diante da tentação, uma defesa instantânea quando o inimigo ataca. A palavra não é apenas ofensiva contra o diabo, ela também é uma ferramenta de cura e restauração para a alma ferida. Em momentos de desânimo, as promessas de Deus funcionam como bálsamo. Em tempos de confusão, os mandamentos do Senhor funcionam como luz que ilumina o caminho. Salmos capítulo 119, verso 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Um guerreiro que anda na escuridão tropeça facilmente, mas aquele que anda guiado pela luz da Escritura avança com segurança. Infelizmente, há quem use a palavra de forma distorcida, manipulando textos para justificar pecados ou interesses pessoais. Esse é um perigo mortal, porque transforma a espada em arma contra o próprio corpo de Cristo. O diabo tentou fazer isso com Jesus no deserto, citando trechos da Escritura fora do contexto. Isso nos mostra que conhecer a palavra não é apenas saber versículos decorados, mas discernir seu significado correto sob a direção do Espírito Santo. Billy Graham costumava dizer: a cruz não é cenário, é sacrifício. Essa frase nos lembra que a palavra não foi dada para ornamentar estantes, mas para confrontar, moldar e transformar vidas. Se você lê a Bíblia apenas para sentir-se bem, está usando-a como adorno e não como espada. Mas se a lê para ser moldado, mesmo que doa, então está empunhando-a com coragem e verdade. Para aplicar isso na prática, é necessário disciplina. Reserve tempo diário para ler, estudar e meditar. Não dependa apenas das mensagens que ouve nos cultos. Use anotações. Procure compreender o contexto histórico. Faça perguntas para si mesmo como: o que Deus está me dizendo aqui? Como posso aplicar isso na minha vida hoje? Quanto mais você mergulha na palavra, mais afiada sua espada se torna. O inimigo tenta manter os filhos de Deus ocupados demais para que não tenham tempo de ler a Escritura. Ele sabe que um crente ignorante da palavra é como um soldado desarmado, mas quando o povo de Deus se levanta com a espada na mão, declarando verdades eternas, fortalezas caem, cadeias se rompem e corações são libertos. Pergunte-se agora: quando foi a última vez que enfrentei uma tentação citando a palavra de Deus? Tenho usado a Bíblia como minha arma principal ou como recurso de último momento? Estou preparado para responder com "está escrito" quando o ataque vier? Essas reflexões são importantes, porque o guerreiro que domina a espada não apenas sobrevive à batalha, mas avança conquistando terreno para o reino de Deus. Quando a palavra ocupa esse lugar central, ela não apenas defende, mas também abre caminho para a vitória. E é justamente nessa caminhada de vitória que surge a importância de outro elemento essencial: a oração, como respiro e força contínua durante todo o combate. Nenhum soldado resiste muito tempo sem comunicação com o seu comandante. No campo espiritual, essa comunicação é a oração. Sem ela, a alma enfraquece, o discernimento se torna turvo e as forças se esgotam. Orar não é apenas um ato religioso, é a respiração do espírito. É manter a ligação viva com aquele que é a fonte de todo poder e direção. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, passava longos períodos em oração. Em Marcos capítulo 1, verso 35, lemos: de madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava.
Se o mestre julgava necessário separar tempo para estar a sós com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. Ficam cegas de forma irreversível a cada ano ao redor do mundo. E isso é uma grande tragédia para muitas pessoas e países, e agências de saúde estão trabalhando para mudar essa situação. Entretanto, uma tragédia de proporção igual ou maior é a cegueira espiritual que as pessoas têm, porque a Bíblia diz que você possui 2 tipos de olhos. Você tem olhos físicos com os quais pode enxergar, e tem olhos espirituais. E você pode ver fisicamente, mas talvez não consiga ver espiritualmente. A cegueira espiritual afeta todos aqui. Há milhares de pessoas presentes esta noite que podem me ver aqui em cima, mas são cegas espiritualmente. E essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus. Agora Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde passou a noite, sem esperança de que algum dia pudesse enxergar. Ele ia até o portão de Jericó e pedia esmolas às pessoas que passavam por lá. Pessoas que iam ao mercado ou seguiam para seus negócios naquele dia. Ele dizia: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. Ele tinha sua bengala, um casaco velho e surrado. Ele havia pedido um pouco de pão a uma mulher enquanto seguia seu caminho e conseguiu um pouco de leite. E lá ele se sentava com outros cegos e mendigos, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo que os ajudasse. E assim, ao olhar para Bartimeu, eu vejo a mim mesmo, ou vejo você. A Bíblia diz que ele está cego espiritualmente, e nossos líderes mundiais estão tateando no escuro. Eu ouço algumas dessas coisas na televisão, vindas de alguns de nossos líderes mundiais, e fico surpreso com a cegueira espiritual. E já conversei com alguns deles em particular. E às vezes, sinto vontade de estender a mão, sacudi-los e dizer que eles precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E eu acho que somente os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Agora Bartimeu não podia ver seus trapos. Ele não podia ver sua imundície. Ele também não podia ver a beleza. E de tempos em tempos, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujeira. E a pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e está bem vestida. Eu conheço uma casa assim agora, onde a senhora está sempre bem vestida. O marido é médico, e eles são respeitáveis, são boas pessoas, e quando você os vê fora de casa, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo. Mas se você entra na casa deles, é uma bagunça, parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz: o homem natural, esse é o homem comum, o homem antes de conhecer a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E parece tolice eu estar aqui e dizer que, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar sua vida hoje e agora, dando-lhe a segurança, a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que você enfrenta e lhe dando um senso de responsabilidade pelo seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para os que perecem. Veja, você está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há uma outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural. E essa outra força é o diabo. E há um conflito em andamento, o conflito das eras, entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você pode perguntar: por que Deus permite isso? Essa é uma grande questão.
É um mistério de onde o diabo veio. Agora, a Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo. Agora, ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo. Ele se estabeleceu neste planeta. Agora, você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo, e todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo. Você pode perguntar, mas por que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, mas vai lançá-lo no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi na verdade uma derrota para o diabo. E você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos, então nossos olhos estão cegados sobrenaturalmente. E é por isso que apenas o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre seus olhos neste momento. Este homem não era apenas cego, ele também era pobre. E lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele também era indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém poderia curar esse tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia, que andava pelo país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos eram muito atentos, e ele conseguia ouvi-los. Ele ouvia as crianças, ouvia as pessoas conversando entre si, e ele perguntou: "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" Ninguém lhe dizia. A multidão se aproximava cada vez mais, e ele agarrou a saia de um homem que passava por perto e disse: "Diga-me, quem está passando pela cidade?" E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse: "Jesus de Nazaré está passando." E Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré, eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, há apenas algumas vezes em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós, e temos uma oportunidade como temos esta noite de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado no Espírito Santo, que tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem: Jesus de Nazaré está passando. Eu me lembro da história do cirurgião geral de Portugal, um ex-cirurgião geral, que estava caminhando pela rua um dia, quando um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou o papel do sapato e olhou para ele. Era um folheto evangelístico. Ele decidiu lê-lo e o leu. E para resumir a história, ele se converteu a Cristo e se tornou um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um pequeno testemunho simples como esse. Deus pode usar todas essas coisas, e é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho, porque você nunca sabe quando aquela garçonete no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho estarão observando sua vida, é claro, para ver se você vive de acordo com o que prega. Jesus tem passado por Hamilton. Jesus tem passado pela Ferradura Dourada. Ele pode estar passando pela sua casa. Ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa em um hotel. Ele está passando por aqui no sul da cidade de Ontário. E em seu desespero, Bartimeu clamou com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: cala a boca, os magistrados vão ouvir isso e vão nos prender.
Mas ele continuou clamando. Essa era a sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitar. E os outros diziam: fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir alguma coisa de um velho mendigo como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E quero que você note algumas coisas sobre isso. Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que ele mais precisava era de Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o que todos nós precisamos esta noite, a misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia, e Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E ele diz: eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, você tem que dizer: eu sou um pecador. Você tem que dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas, assim como um alcoólatra. Antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra, para que você possa ajudar. No vício em drogas, você tem que dizer: eu sou um viciado em drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, preciso de ajuda, e ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo, que estava bem ali. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este homem Bartimeu estava vindo da maneira certa. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus. E ele clamou no momento certo. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele venha a Jericó novamente. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais passar por aqui desta forma. Quando veremos algo assim em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que isso aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram, assim como fizeram aqui. E a igreja se uniu e cooperou como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele clamou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente e sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar com você, mas você não consegue ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: Efraim está ligado aos seus ídolos, deixa-o. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas existe um ponto além do qual você pode chegar, onde seu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue falando, você não pode mais ouvir. Então venha agora, enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho e ele disse: vai-te, Paulo, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Aquele foi o seu momento, aquela foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável,
Agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o seu momento. Aquele que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje em dia pensamos em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que são 18.000 pessoas. E pensamos em termos de multidões, pensamos em encher nossas igrejas, em encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante que Jesus não só pregou para as multidões, mas os maiores sermões que acho que ele já pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao seu redor. Ele poderia ter dito: não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou em seu caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou em sua veste. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele ama você e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas disse: chame-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente está perdido. Você precisa de alguém que o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas da multidão ao verem aquele pobre velho cego, imundo e sujo sendo chamado. Pela primeira vez, eu suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou os dois fora e correu até Jesus, prostrando-se diante dele. E então Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele estava cego há todos aqueles anos, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue imaginar isso? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber a minha vista. E eu acredito que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de pessoas cegas no mundo poderiam ser curadas ou sua cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual, no entanto, não pode ser evitada. Esta noite eu quero falar sobre um homem cego na Bíblia que teve um encontro com Jesus. Esta história está